Vou fazer a pergunta. Boa tarde, vamos para mais uma edição do nosso RadioCast. Agora eu tenho o prazer de receber a doutora Luciana e a doutora Rafael, que acabaram de fazer uma palestra que já foi super comentada, que infelizmente a gente não conseguiu assistir, né? A gente estava presa aqui e não conseguimos assistir, mas eles vão agora fazer uma breve apresentação do currículo de vocês e daqui a pouquinho a gente vai entrar no tema da palestra. Bom, meu nome é Luciana Blanc, eu sou especialista e mestre em endodontia e especialista e mestre em radiologia. Legal. Eu sou o Emanuel, eu sou endodontista, sou especialista, mestre, doutor em endodontia e trabalho com ensino e trabalho no meu consultório também privado. Perfeito. Bacana demais. Bom, acho que a palestra de vocês foi como fazer diagnósticos mais assertivos na endodontia. Eu acho que a pergunta de todas as pessoas, de todos os radiologistas, é como fazer diagnósticos mais assertivos na endodontia, que é um dos maiores desafios que a gente É o maior desafio enfrenta, né? e o mais atual. Sim. Então, eu acho que traz pra gente um pouquinho do que vocês falaram agora aí. Na verdade, o nosso objetivo foi melhorar um pouco essa interação da radiologia com a endodontia. Mostrar um pouco dos anseios que o endodontista tem, né, quando ele refere o paciente dele a uma clínica de radiologia, o que ele espera ter de retorno, né, e mostrar para o radiologista alguns tópicos atuais de endodontia e que talvez fosse importante para o radiologista ter um conhecimento, uma visão endodôntica desses tópicos específicos. Porque a gente entende que o mercado de tomografia na endodontia é um mercado que vem crescendo muito. Sim. E o radiologista e o endodontista, eles precisam ser mais parceiros. E o radiologista muitas vezes quer isso, mas ele não entende o que é importante para o endodontista. Então a nossa ideia foi trazer o que é importante e como a gente poderia conversar a mesma língua, entregar o que o endodontista precisa, tanto nos laudos como nos templates, para a gente trabalhar de forma mais parceira. Sim, eu acho que quem nunca sentiu isso na pele, né? Você fala, nossa, eu fiz esse laudo, ele estava maravilhoso, eu arrasei nesse laudo. E daí vem o endodontista e fala, o que você quis dizer com isso, né? A gente escreve, às vezes, de uma forma que não é acessível para o endodontista e vice-versa. Então, eu acho que essas dicas são fundamentais. Eu acho que são duas especialidades que precisam muito entrar num acordo. Porque é difícil a gente criar uma padronização para as coisas, né? Mas não é impossível. Então, quanto mais diálogo vai existindo, mais a gente vai conseguindo padronizar a forma como a gente pode apresentar aquilo para o nosso colega. Principalmente o colega endodontista que não tem conhecimento de como navegar no volume da ICON, né? Então, a gente precisa realmente entender o que extrair, como extrair da melhor forma daquele exame para poder entregar isso para o nosso colega, né? Na verdade, isso foi um dos tópicos que a gente abordou ali, o estabelecimento de um melhor canal de comunicação entre o endodontista e o radiologista. O entendimento de que a entrega do laudo não significa necessariamente o encerramento da prestação de serviço. Sim. Que muitas vezes o endodontista vai receber aquele laudo, ele vai interpretar aquele laudo, ele vai visualizar aquela imagem, né? E ele ainda vai ter questionamentos que ele sente essa necessidade de contactar o radiologista, né? Então, o estabelecimento desse canal de comunicação é importante. A melhor maneira para fazer isso, eu não sei, porque óbvio que como prestador de serviço que eu sou também, eu entendo que o tempo que vai ser despendido ali nessa comunicação posterior à entrega do laudo, ele tem que ser mensurado e tem que ser cobrado também, né? Mas como que a gente vai fazer isso daí, eu não sei te dizer, né? Mas que a gente deve pensar de alguma maneira nisso, eu acho que sim. Né? Eu acho que sim. Não, acho que
não só na endodontia, né? Eu acho que essa comunicação ela é relevante em todas as áreas aí da odontologia, entre radiologia e profissional, principalmente quando o profissional tem menos experiência, né, dentro do diagnóstico por imagem em si. Então, acho que isso é bem importante justamente para que esse profissional aprenda a pedir corretamente, a solicitar os exames, entender quando precisa, né, pedir cada tipo de exame e tudo mais. Entender a demanda, né, da comunicação com o endodontista. Estavam comentando aqui, passaram algumas pessoas comentando da palestra que estavam tirando fotos e fotos e fotos das descrições que vocês mostraram. Porque são coisas que no dia a dia, às vezes, a gente não usa tal descrição, ou você acha que você está descrevendo de uma forma super minuciosa e talvez não seja o que vocês, endodontistas, precisariam ouvir, né? Fala um pouquinho sobre isso, as dificuldades que você sente na prática nessa comunicação, os laudos incompletos ou inconclusivos que vocês recebem, como que isso impacta no dia a dia? Na verdade, eu acho que tudo é uma construção de uma curva de aprendizado que a gente está fazendo junto, tanto do endodontista como com o radiologista. E foi isso que a gente quis hoje trazer aqui, plantar a nossa semente. Eu acho que a ideia é essa, é um movimento que começa aqui, mas que não termina aqui. Sim. Que a gente tem um longo caminho, uma jornada juntos a percorrer. E a gente quis plantar a nossa semente de como a gente deu algumas sugestões de como descrever algumas situações que talvez seja mais assertivo, descrever da forma que a gente colocou, o que é mais importante em algumas determinadas patologias, que a gente precisa descrever itens como reabsorção cervical invasiva, o que eu preciso entregar para a tomada de decisão do endodontista. Então eu acho que essa semente que a gente plantou hoje é o que fica, por isso que eu gostei tanto, todo mundo realmente estava tirando muita foto, né, mano? Essa parte foi... Isso é gostoso quando a gente está do outro lado do palco. E a gente que não estava lá ficou assim, poxa, a gente perdeu, não acredito. A gente vê que a gente vai ter que ter a parte 2. Vai ter que ter. E isso tá... Claro. A gente teve o retorno no momento, isso é muito gostoso. Especificamente a questão do laudo, eu acho que, na minha visão, que é uma visão exclusiva da endodontia, eu acho que é interessante. E esse eu acho que foi o momento que mais tiraram foto, né? Que eram os sinônimos que a gente usou para algumas terminologias. Então, por exemplo, perfuração, a gente sugeriu que fosse trocado, substituído por comunicação, porque o sentido é o mesmo, você não vai ter você não está mascarando nenhuma situação, mas para o paciente, quando ele lê aquilo dali, é uma coisa que ameniza o achado dele e quando a gente pensa nisso, a gente não está pensando nem só no ponto de vista legal, mas é o ponto de vista de você gerar um abalo no estado emocional do paciente quando ele lê a palavra perfuração, quando ele lê algumas outras palavras, né? E que isso tudo pode fazer com que ele já chegue buscando ou esperando um determinado tipo de tratamento que muitas vezes não é aquilo que vai acontecer. Claro que tem as implicações legais, isso daí foi discutido bastante, mas eu acho que é muito mais do que isso. É uma questão de adotar talvez uma terminologia que não seja uma terminologia mentirosa, mas que tenha mais empatia para o paciente, para o endodontista. Eu acho que também que evite causar um conflito entre paciente e profissional, né? Claro. Porque às vezes pode ter sido aquele profissional que fez o tratamento, claro. E aí aconteceu, né, uma iatrogenia, que seja, e se o paciente lê diretamente isso no laudo, isso pode realmente já... Porque a gente sabe que o paciente vai para o Google. Claro, lógico. Procurar o que aquilo significa. Não, nem sempre foi o endodontista que fez ali. Exatamente. Na grande maioria não foi o outro profissional. Dizer que na grande maioria das vezes não foi o profissional que pediu a tomografia e que fez aquilo dali. Provavelmente. Sim, né? Então, evitar esse conflito é importante. Safar o endodontista que pediu a tomografia de complicações, mas é mais para o paciente ele já não chegar blindado, né, e armado com argumentos e pensar. Isso eu converso muito como endodontista, eu converso muito com meus pacientes assim, olha, vamos esquecer o que aconteceu daqui para trás, porque você me procurou para a gente resolver uma situação. Certo. Né? E a gente tem que
resolver essa situação. E é mais ou menos isso daí, né? É você evitar ter lá algumas palavras que possam gerar um desconforto no paciente e para você como endodontista também. E não custa nada. Quais são, então, além de perfuração, a gente usar comunicação, tem mais alguma? Modificação de trajetória. Críticas, né? Os pontos críticos. Gente, vamos lá, então, anota por exemplo, aí. desvio, né? Modificação de trajetória. Fratura de instrumento, presença de material endodôntico hiperdenso. Tem várias sugestões que a gente vê lá, né? Na verdade, quando você lê, né, você já consegue pensar em sinônimos que sejam menos agressivos. E que querem dizer a mesma coisa. Sim. Essa é a nossa... Com certeza. É muito legal. Isso é muito bacana legal mesmo. Um dos aspectos que a gente abordou, né, mas que é uma coisa que nós, endodontistas, sentimos, e eu acredito que outras especialidades também tenham esse mesmo feeling. Endodontia, periodontia, deve ter algumas terminologias que são um pouco mais críticas, e que, de repente, merecem um momento de reflexão, de atenção. Eu acho que outra coisa que a gente abordou também muito interessante é a questão da quebra do paradigma com o template. O endodontista, ele não precisa de 500 cortes parasagitais. Ele precisa de cortes axiais, ele precisa de corte sagital corrigido, corte coronal corrigido. Então, entender a demanda e quebrar o paradigma que talvez a gente não precise do template convencional e construir agora, junto com o endodontista, um novo template que atenda a essa demanda. Sim, super importante, né? Porque às vezes você pega o template totalmente padronizado que não atende em nada às expectativas do profissional. E às vezes com uma imagem ele consegue substituir isso tudo. Você faz um exame genérico. Uma única imagem bem feita, você consegue substituir isso tudo. Ampliada preferencialmente, né? Exatamente. Selecionar as imagens mais relevantes, né, em diversos pontos de vista, para poder você entregar para o profissional justamente aquilo que o paciente tem. E aí tem uma meia-culpa que nós, endodontistas, a gente tem que fazer, porque a gente solicita mal os exames também, né? O endodontista, na grande maioria das vezes, ele não guia o radiologista para o que ele quer ver. Não especifica, não tem um histórico, e né? aí realmente fica muito difícil o radiologista imaginar sem uma história clínica e só com um xizinho marcado ali, né? Claro. Endodontia ou sei qualquer outra coisa, o que Sim. A gente vai, faz... Vocês têm que Alguns oferecer nem pra no gente. endodontia fazem um xizinho, né? Só me manda o número do dente. Não, quando é um dente só, você já olha e fala assim, é endodontia. Quando é um dente só e o dente está presente, é endodontia. E aí eu acho curioso porque a gente faz um trabalho de detetive, eu falo para os meus alunos. Assim, o cara não mandou a história. Você abriu, tem um dente, vai no dente. Aí, às vezes, tem um acesso pulpar no dente, mas não tem canal tratado. Quer dizer, eu pensei aqui, ele abriu, encontrou algum problema, pediu a tomo. Qual era o problema? Ele estava com dificuldade de achar o conduto? Provavelmente. Então, eu preciso mostrar aqui, cadê os condutos? Então, a gente vai fazendo um trabalho, vai andando para trás, para tentar entender o que aconteceu ali. É meio que ter uma bola de cristal e tentar ir pensando o que pode ter acontecido na trajetória desse paciente que ele precisa daquele exame. Mas realmente, quando a gente tem o histórico, quando a gente entende o para que aquilo está sendo pedido, é muito mais fácil, é muito mais rápido. E novamente é o canal de comunicação, né? É a comunicação que é tão necessária para que a gente consiga construir diagnósticos mais assertivos, entender as necessidades, né, as limitações, né? Então esse canal de comunicação, ele a gente que está ali, né, no dia a dia, na nossa vivência de endodontia, a gente às vezes mesmo peca porque você está lá preenchendo lá o prontuário de solicitação e o outro paciente já está na sala de espera, né? E aí você já está assim, vou escrever aqui tudo agora, não sei o que, tá suspeita de fratura, né? E você deixa de oferecer situações ou informações importantes que vão facilitar a vida do radiologista depois na construção, né, desse laudo, e depois vai facilitar a vida do endodontista. Então vira uma bola de neve. Sim, né? Comunicação, eu acho que é a palavra-chave aqui. Vira uma bola de neve se você não tem um prontuário de solicitação, formulário de solicitação legal. Aí se você já não tem isso e ele ainda é mal preenchido, né? Aí você chega lá na clínica, então a coisa vai... Vai escalando. Exatamente.
Gente, maravilha. Eu acho que você tá com o tempo super corrido, então a gente infelizmente vai ter que encurtar o nosso bate-papo, mas foi muito legal, foi muito produtivo. Eu agradeço demais a participação e o tempo de vocês. Mais uma vez, parabenizo pela palestra incrível e espero encontrá-los novamente e espero que na próxima eu consiga estar na plateia. Exatamente. Na próxima, se Deus quiser, a gente vai conseguir estar lá para poder assistir a aula de vocês. Parabéns mais uma vez também pelo trabalho sensacional que vocês fizeram hoje. A gente só escutou elogio por aqui, viu? Parabéns demais. Muito obrigada por vocês terem vindo aqui também conversar com a gente um pouquinho sobre esse assunto tão relevante. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada, viu? Prazer.